Questão polêmica no Enem 2021. E aí, a resposta da questão é isomeria de cadeia ou isomeria funcional? Para quem ainda não está muito contextualizado com essa problemática, é porque essa questão do Enem, de isomeria constitucional, também chamada de isomeria plana, tá aí o número da questão nas respectivas cores dos cadernos de prova. Se você pegar aí grandes escolas, grandes grupos educacionais do Brasil, esses grupos, eles resolvem a prova imediatamente e divulgam um gabarito provisório. E se você observar, praticamente você vai encontrar metade dessas grandes escolas gabaritando essa questão como isomeria de cadeia, que seria aí o item C de casa. E, entretanto, um outro grupo de colégios, de instituições educacionais, gabaritando essa cadeia como isomeria funcional. E aí, nessa questão, a resposta correta é isomeria funcional ou isomeria de cadeia? Por que ocorreu aí essa polêmica entre professores e, consequentemente, entre alunos? Nós temos muito a aprender sobre o que essa polêmica gerou. Fique comigo até o final desse vídeo. Então vamos lá, dar uma lida rápida na questão, que diz assim: a icterícia, popularmente conhecida por amarelão, é uma patologia frequente em recém-nascidos. Um bebê com icterícia não consegue metabolizar e excretar de forma eficiente a bilirrubina. Com isso, o acúmulo dessa substância deixa-o com a pele amarelada. A fototerapia é um tratamento da icterícia neonatal, que consiste na irradiação de luz no bebê. Na presença de luz, a bilirrubina é convertida no seu isômero lumirubina, que, por ser mais solúvel em água, é excretada pela bile ou pela urina. A imagem ilustra o que acontece nesse tratamento. Então, nós temos aqui a bilirrubina, a molécula da bilirrubina, que não é suficientemente excretada pelo recém-nascido, sob aqui a ação de radiação de luz, de 400 a 500 nanômetros, ela é convertida em um isômero, um composto que tem a mesma forma molecular, a lumirubina, que é melhor excretada pela bile e pela urina. E aí, na fototerapia, a luz provocou a conversão da bilirrubina no seu isômero, que é a lumirubina. E isso é um isômero o quê? Óptico, funcional, de cadeia, de posição, ou um isômero geométrico. Então, questão de isomeria constitucional, isomeria plana, aqui os números de acordo com o seu caderno de prova. Então, Alexandre, por que muitas escolas, muitos professores defenderam aí que a resposta é a B de bola, isomeria funcional, e muitas escolas, muitos professores defenderam que a resposta é isomeria de cadeia? Tem fundamento para essa dúvida? A primeira resposta é sim. Tem fundamentação para essa dúvida. Primeiro porque nós temos grandes professores de química espalhados pelo Brasil, que estão nessas grandes instituições e que resolvem essas provas, e se uma parte colocou que a resposta era a letra B, uma parte que era a letra C, sem dúvida é uma questão polêmica, que deve ter aqui nuances que a gente precisa enxergar para poder se posicionar de maneira mais correta ou de maneira mais substancial. É isso que a gente vai procurar fazer aqui, ok? Lembrando que esse vídeo está sendo gravado hoje, dia 30 de novembro, e o INEP vai liberar o gabarito oficial, hoje é uma terça-feira, dia 30 de novembro,
O INEP vai liberar o seu gabarito oficial amanhã, quarta-feira, dia 1º de dezembro, e o resultado do Enem só vai sair em fevereiro de 2022. Então, chama atenção para isso, porque hoje é terça-feira. E esse comentário que está sendo feito aqui, está sendo feito na terça-feira, antes do gabarito oficial. Por quê? Porque é muito fácil, e nós vamos conversar também sobre esses aspectos. Nós vamos também ter uma reflexão meio que filosófica sobre essa questão e tudo isso que essa polêmica traz e nos trouxe, que eu estou resolvendo a questão na terça-feira. O gabarito sai amanhã. E aí eu pergunto para metade dessas escolas, essa metade das escolas que disse que é letra B, se amanhã o gabarito for letra C, está resolvido para vocês? Essa metade das escolas que disse que era letra C, se amanhã o gabarito for letra B, está resolvido o problema para vocês? Na minha época, não era assim. Na minha época, eu digo porque eu sou aqui no Ceará, um estado, graças a Deus, com grandes conquistas aí nos grandes vestibulares do Brasil. Graças a Deus, um local com grandes escolas, grandes professores e grandes alunos, porque quem vai fazer as provas são os alunos e não os professores, né? Quem estuda para valer são os alunos. Então, eu fico muito feliz. Na minha época de UFC, nas específicas, primeira fase, quando tinha algum problema, a gente, entre aspas, ia meio que para a briga, né? Olha, fazia lá as contestações, apresentava os argumentos, e algumas vezes a UFC poderia até mudar o gabarito daquele item. Nós não nos deixávamos por satisfeitos por uma simples liberação de gabarito oficial. E aí, isso que fique claro, hoje, dia 30, amanhã sai o gabarito oficial. Quer seja B, quer seja C, para mim o problema continua. O gabarito foi dado por professores, letra B. O gabarito foi dado por professores, letra C. E aí? O Enem vai divulgar B ou C. Resolveu o problema? O problema foi resolvido? Isso é muito, muito interessante. Primeiro eu quero lhe dizer que quem fez essa questão não foi um Deus. Não foi um Deus que fez essa questão. Foi um professor. Geralmente se abrem, são abertos editais para que professores possam elaborar questões do Enem. Por exemplo, eu tenho mestrado e doutorado em Química na UFC, eu tranquilamente, me candidatando, tenho 20 anos de educação, 20 anos como professor de Química, em todas as áreas, desde Enem até ITA/IME e Olimpíadas, eu tranquilamente conseguirei ser aprovado em um edital desse para fazer questões, elaborar questões. Um homem, um professor é humano, o professor pode errar. E aí o professor que fez essa questão, ele não é Deus. Ele pode ter visto um aspecto e depois que a questão é liberada para todo o Brasil, um país de mais de 200 milhões de habitantes, muita gente olha a questão e consegue enxergar, às vezes, aspectos que o elaborador não conseguiu enxergar. E que também os professores, ao resolver essa questão de forma rápida, porque eu também resolvi a prova assim que ela saiu, a gente praticamente pegava a questão e já começava a comentar, a gente pode estar cometendo ali alguns deslizes. Eu fiz uma live resolvendo a questão. E do mesmo jeito, esses professores que responderam que fizeram essas resoluções oficiais dos seus respectivos colégios, podem ter enxergado um aspecto ou não. E aí vamos lá, Alexandre, vamos em frente aí, que eu quero ver quais são esses aspectos que você quer destacar. Então, o primeiro é esse, hein? Hoje, dia 30. Gabarito sai amanhã, dia 1º,
Para mim não interessa se é letra B ou letra C, não vai mudar nada na análise que eu estou fazendo aqui, iniciando aqui. E segundo, deixar bem claro, quem elabora essa questão não é um Deus. Não foi Deus que elaborou essa questão. Porque aí ela teria um item correto, incontestável. E não é uma questão de matemática, ou de física, ou até mesmo de química, que tem uma resposta numérica. Por exemplo, questão de termoquímica, 30 kJ por mol. Tem 30 kJ por mol? Não tem, então pronto. A questão está nula. Não é esse aspecto. Ela envolve um aspecto que é um aspecto, de certa forma, elaborado pela IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, fundada na Suíça, em Genebra, na Suíça, e atualmente com sede em Zurique, também na Suíça. Será que nós vamos ter que enviar essa questão lá para Zurique, na Suíça, para vermos qual o pronunciamento oficial da IUPAC? Isso também não mudaria nada. O gabarito do Enem já terá sido dado, ok? Então, vamos lá. Alexandre, o que foi que os professores e as instituições que liberaram e comentaram essa questão como sendo isômeros de cadeia enxergaram? Então, vamos lá ver o que foi enxergado quando se defende que a resposta correta dessa questão é que aqui nós temos dois isômeros de cadeia. A primeira coisa importante é que aqui esse composto ele tem diversos isômeros. Ele tem isômeros cis-trans, porque essa dupla aqui, ela tem isomeria cis-trans, que você classificaria como EZ, também chamado de isomeria geométrica, mas não se trata disso aqui, já está fora geométrica, porque não ocorre mudança nessa dupla. Tem também isomeria ótica, esse carbono aqui, é um carbono quiral, também chamado de assimétrico, por alguns livros, colégios, no ensino médio. É um carbono estereogênico tetraédrico, uma classificação mais correta. Ele tem 4 ligantes diferentes, esse daqui também. Então, esse composto tem isomeria cis-trans, ele tem isomeria ótica e tem isomeria constitucional, que é o que trata a questão. Mas quem também viajou na maionese, como a gente diz, né? E marcou que daqui para cá ocorreu isomeria ótica, se ele nem dá esterisomeria de nenhuma ligação, né? Aí está viajando. Ou isomeria cis-trans, horrivelmente chamada de geométrica, que é um termo já ultrapassado, também não tem como defender. Nós vamos para os isômeros constitucionais. Isômeros constitucionais, que como eu coloquei ali anteriormente, é a melhor definição, né? Mas que muitos ainda chamam de isômeros planos, isomeria plana. Também um nome que já deveria ter sido abandonado há muito tempo, mas muito usado em prova. Então, quem usou isomeria de cadeia, usou o que, Alexandre? Se você ver aqui, você tem uma cadeia fechada. Você tem um ciclo com quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você tem um anel de 7, que a gente costuma dizer, né? Um anel de 7. E esse anel de 7, ele é rompido. Aqui, né? Ou então daqui para lá, né? Aqui não existia esse anel de 7. Aqui você tinha uma cadeia aberta. E esse anel de 7 foi formado. Então, essa cadeia aqui, olhando claramente para esse aspecto aqui, ela é uma cadeia acíclica ou aberta neste ponto. Porque é lógico que eu estou enxergando que ela tem vários anéis. Composto como todo é um composto cíclico, tanto a bilirrubina como a lumirrubina. Mas eu estou destacando esse aspecto aqui em vermelho. Nós temos uma parte aberta. E aqui nós temos uma parte fechada, um anel agora de 7 membros, onde era aberto. Então aqui nós temos uma cadeia
cíclica ou fechada. Formou-se um novo anel, né? Aqui nós tínhamos quantos anéis? 1, 2, 3, 4. Agora nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, houve a formação de um novo ciclo. Então, é aquilo que a gente ensina para os alunos, né? Cadeia homogênea, cadeia heterogênea, mudou a cadeia, isomeria de cadeia. Cadeia aberta, cadeia fechada, isomeria de cadeia, é um dos casos clássicos. Então, quem marcou o item isomeria de cadeia é porque enxergou esse aspecto, tá bom? Então, tem razão, Alexandre? Tem razão para marcar. Eu não estou dizendo ainda que é o item correto, porque a nossa análise começou agora, né? Então, tem razão para alguém achar que é isomeria de cadeia? Tem. Porque aqui, nessa parte, nós temos uma parte acíclica ou aberta, e aqui nós temos a formação de um novo anel cíclico fechado. Então, a cíclica fechada versus a cíclica aberta, sem dúvida, são isômeros de cadeia, dentro desse aspecto. Calma, não saia do vídeo não, que eu não estou dizendo que a resposta é isomeria de cadeia. E nem o contrário ainda. Eu estou dizendo que há justificativa, sim, para que colegas professores tenham colocado isomeria de cadeia como resposta. Ok. Agora, para a gente enxergar a outra resposta que professores colocaram, isômeros de função, eu quero dizer, ó, que quando eu ensino funções oxigenadas, depois que eu termino hidrocarbonetos, eu vou ensinar funções oxigenadas, eu ensino bastante funções oxigenadas. Às vezes algumas que não são tão comuns, como por exemplo os peroxiácidos, né? ou perácidos, um peróxido, um anidrido cíclico, ou uma lactona, que é um éster cíclico, etc. Mas vamos para as funções nitrogenadas, que é o caso aqui. Além das aminas e amidas, né, ou nitrilas, aquelas mais comuns, eu falo da imida. Alexandre, o que é imina, desculpem. O que é uma imina? Imina é quando o nitrogênio está ligado a um carbono diretamente por uma dupla ligação. Todo mundo está enxergando, né? Imina é quando o nitrogênio está ligado a um carbono diretamente através de uma dupla ligação. E aí aqui continua a cadeia carbônica. Imina. Enamina é quando o nitrogênio está ligado a um carbono que tem dupla ligação entre carbonos, né? Então, são duas funções que não dá para a gente confundir. Imina, o nitrogênio está ligado ao carbono diretamente pela dupla ligação. Enamina, o nitrogênio está ligado a um carbono que tem dupla ligações entre carbonos. Ok? Então, são duas funções, ó, que é o meu material de aula, quando eu começo funções orgânicas, oxigenadas, nitrogenadas, halogenadas, eu coloco essas funções aqui. Outra função aqui interessante é a função imida, que não nos vem aqui o caso. Então, beleza. Imina, nitrogênio ligado ao carbono através de uma dupla ligação. Enamina, nitrogênio ligado a carbono, que tem uma dupla ligação entre carbonos. Ok, sabendo disso, que isso fique aí na nossa cabeça, quando eu ensino aquelas funções, eu também faço algumas ressalvas. Quando eu chego nas aminas que possuem um heteroátomo, as aminas heterocíclicas. Sejam elas aromáticas ou não. No caso aqui, nós temos duas aminas heterocíclicas aromáticas.
Alexandre, uma amina eu já sei o que é, né? Amina todo mundo estuda. O nitrogênio ligado a um carbono, ou ligado a 2 carbonos, ou ligado a 3 carbonos, que é uma amina primária, secundária ou terciária. É a função nitrogenada mais conhecida. Como diria aqui um bom cearense, uma amina é mais conhecida do que rapadura aqui no Ceará. Então, amina todo mundo conhece. Então, aqui eu estou dizendo, ó, e você pega os livros de ensino superior, você vê que essas aminas cíclicas, que tem um heteroátomo, que pode ser oxigênio ou nitrogênio, no nosso caso aqui da nossa conversa é nitrogênio, elas são chamadas de aminas heterocíclicas. E como eu estou ensinando aqui a aromaticidade, ó, pela regra de Hickel, mostrando que não só o benzeno é aromático, mas outros compostos também, nós temos aqui 2 aminas heterocíclicas aromáticas. Elas obedecem à regra de Hickel. E aí nós temos aqui, inclusive, o pirrol, que vai aparecer. Lembra aqui do pirrol, tá certo? Ó, é um anel de 5 membros, onde um dos membros, logicamente, é o nitrogênio. Ó. É um anel de 5, como os químicos falam, né? É um anel de 5, tem um hidrogêniozinho ligado aqui ao nitrogênio, e como o nitrogênio tem que completar o octeto, 2, 4, 6, 8. Ele tem um par de elétrons livres. Então, isso aqui é o pirrol. Essa amina heterocíclica aromática com anel de 5 é o pirrol. A piridina já é com anel de 6, ela também é aromática. E aí, depois que eu ensinei, os meus alunos já sabem o que é uma imina, o que é uma enamina, eu digo para eles o seguinte, olha, não faz sentido a classificação de iminas e enaminas nessas aminas heterocíclicas que nós estamos vendo aqui, ó. Porque senão você vai ficar numa situação difícil. Veja que a gente entra agora num aspecto até filosófico, estrutural, epistemológico da coisa. E aí, a piridina, você vai classificar que ela é uma imina, porque ela está ligada ao carbono diretamente pela dupla ligação, ou você vai classificar que a piridina é uma enamina? Estou fazendo uma pergunta aí para os colegas e para vocês, para todos que me escutam. E aí? Estamos aqui na epistemologia da coisa. A piridina é uma imina ou é uma enamina? Imina, porque o nitrogênio está ligado à dupla ligação, diretamente à dupla ligação e a um carbono. Enamina, porque está ligado a um carbono que tem dupla ligação. Então, ou uma coisa ou outra. Você não vai dizer, então, a piridina é uma imina ou é uma enamina. Para mim, nem é uma imina, para mim, professor Alexandre, e eu vou defender meus argumentos, que não faz sentido. Essa classificação aqui de imina e enamina nesse tipo de composto. Primeiro porque eu já estou lhe colocando aqui um problema. Imina ou enamina? Imina ou enamina? É o que eu estou lhe perguntando. Porque olhando para um lado a gente diz que é uma imina, olhando para o outro a gente diz que é uma enamina. Então, como eu classificaria esse composto? A piridina, para mim, é uma amina. Quer mais? Heterocíclica. Quer mais? Aromática. Ok? É uma amina. São aminas heterocíclicas. Os livros de ensino superior, os bons livros, livros americanos, livros para mestrado, para doutorado, chamam esses compostos de classe de compostos de aminas heterocíclicas. E aí ele vai mostrar que algumas são aromáticas ou não, quando ele está ensinando a regra de Hickel. Já o pirrol, alguém dizer, Alexandre, então o pirrol, a única coisa que eu poderia dizer é que o pirrol, tanto pelo lado como pelo outro, é uma enamina, né? Aí eu já diria, depende, né? Depende, porque o pirrol, na verdade, não é assim. Isso aqui é uma forma canônica de ressonância do pirrol.
Que pena que eu não coloquei aqui as 5 estruturas de ressonância do pirrol. E não vou fazê-las porque não temos tempo. Mas o pirrol não é assim. O pirrol é um híbrido de ressonância disso daqui. Do mesmo jeito que a própria piridina também. Não é assim. Isso aqui é uma estrutura, uma forma canônica de ressonância do pirrol. Então, nas outras estruturas, você se veria diante de uma imina também, para você classificar. Né? E aí ficaria essa dificuldade. Então, não faz sentido. Eu estou lhe mostrando que não faz sentido você pegar aminas heterocíclicas e querer colocar essa classificação, que para mim entraria nesse caso como um subgrupo de aminas para as aminas heterocíclicas. É uma amina heterocíclica. Outros exemplos. Ó. E aí os livros colocam vários exemplos e perguntam se cada ciclo é aromático ou não. Aqui a gente tem a quinolina. Do mesmo jeito, ó, é uma imina ou uma enamina. Né? Você vai classificar como imina ou como enamina. Aqui você vai classificar como enamina, né? Aí vai dizer, aqui também é enamina também. As estruturas de ressonância. Olha, isso aqui é um anel do pirrol, tá vendo? Isso é um anel do pirrol, um anel de 5. Olha o pirrol. Aqui nós temos o imidazol. E aí, em relação a esse nitrogênio. E aí? Você vai dizer que é uma imina ou que é uma enamina? Estou fazendo perguntas. Eu estou questionando. Né? Eu estou questionando. Estou fazendo perguntas. É uma enamina ou é uma imina? O imidazol. Ou é uma amina heterocíclica aromática, como os livros colocam. E aí a gente se vê diante de várias situações de novo, ó, certo? Para cada nitrogênio, não vou mais nem ficar mudando a cor aqui do pincel. Imina ou enamina, né? Aí vem para o outro nitrogênio a mesma coisa, né? Só para mostrar aqui, ó, imina ou enamina. Aí vem para esse outro, enamina ou enamina. Tem as estruturas de ressonância. Imina ou enamina? São perguntas. Como você classifica esse composto? Isso é uma imina ou uma enamina? Entende? Então, epistemologia. Eu sou licenciado também em filosofia. Para que o professor de química vai procurar estudar filosofia? E também sou licenciado em teologia. Só porque a coisa mais extraordinária que existe no universo se chama o homem. E aí eu achei que fazendo filosofia e fazendo teologia, eu teria melhores condições de procurar entender um pouco mais o que é o ser humano. E aí, eu uso um pouco desses questionamentos aqui. É uma imina ou uma enamina? Né? Diferente de quando a gente está vendo uma classificação genérica, ou até num composto de cadeia aberta, onde essa possibilidade de ter uma imina e uma enamina simultaneamente não aconteceria. Então agora vamos para os professores ou colégios, né, que colocaram como gabarito isomeria de função, também chamada de isomeria funcional. Eu vi, né, e aí eu baixei algumas provas para ver. Em uma prova eu vi o seguinte comentário. A pessoa colocou aqui, ó, circulou isso aqui e colocou amina, para defender que era isomeria de função. Circulou isso aqui e colocou que era uma amina. Aí circulou isso aqui e disse que era uma imina. Aí eu pergunto, isso faz sentido?
esse comentário feito por um colégio, né, aqui no Brasil, faz sentido isso? Primeiro, eu já faço uma pergunta. Eu estou aqui para perguntar. Por que é uma imina? Por que não foi dito que é uma enamina? Fica a pergunta. Ao dizer, não, isso é uma imina, por que não uma enamina? Pode ser os dois? Eu posso classificar esse composto, então, esse heterociclo, como esse nitrogênio aqui, fazendo parte de uma imina e uma enamina? Vamos perguntar. Será que temos que ir a Zurich? Talvez. O gabarito sai amanhã. Vai resolver isso aqui? Em nada. Em nada. Porque, e aí, entendi então, Alexandre, foi classificado como isomeria de função porque se defende que passou de amina para imina. Que eu pergunto, por que não enamina? E quando o colégio colocou aqui amina, aí eu faço uma outra pergunta. Por que não enamina? Por que colocou que era uma amina? Não é uma enamina também? O nitrogênio não está ligado a um carbono que tem dupla ligação? Continua fazendo perguntas o Alexandre. O homem é um ser que quer conhecer. O homem é um ser que se faz perguntas. E aí, tem sentido colocar a isomeria de função? Houve realmente uma mudança de função? Aqui eu classifico como amina, eu estou usando um critério. Ao dizer que aqui é uma amina, eu estou usando um critério A, não há a menor dúvida. Ao dizer que aqui é uma imina, eu já estou usando um critério B. Eu não posso usar dois critérios para analisar o mesmo problema tendo condições de, assim, gerar inconsistências, que é o que eu estou vendo aqui. Mas aí alguém pode dizer, então pronto, Alexandre, ali é uma enamina, de qualquer lado que eu olhar é enamina, e aqui eu não sei o que é, se é uma enamina ou se é uma imina, mudou, então é isomeria de função. Você adotar como critério de classificação, dizer que um composto é algo que você não sabe o que é, uma imina ou uma enamina, é meio complexo. Fica difícil de aceitar, né? Então, por isso que surgiu essa questão. Ficou agora, você me entendeu claramente. Daqui para cá, criou um novo ciclo, colocaram isomeria de cadeia. Né? Entendi, Alexandre, por que grande parte de colégios gabaritaram isomeria de cadeia. E aí, mudou a função, será que mudou? Colocaram isomeria funcional. Então, amigos, quando eu ensino aos meus alunos, imina e enamina, que eu entro nesses ciclos, nessas aminas heterocíclicas, eu digo, olha, se cair numa prova dizendo que isso aqui é uma amina, está corretíssimo. Está corretíssimo. Não tem mais nenhum item correto. Eu vou querer anular. Diz que isso era uma amina heterocíclica. É lógico que está correto. Alguém aí teria coragem de pedir a nulidade de uma prova que dissesse que esse ciclo contém uma amina heterocíclica. No caso aqui é o pirrol, aromática. Aqui já não é aromática. Só dizendo que era uma amina heterocíclica. Os outros itens são falsos, rigorosamente falsos. Você iria pedir nulidade dessa questão. Pode pedir. Direito você tem. Mas eu, na banca, eu pegaria os seus argumentos, leria com humildade, mas realmente não vejo
Eu iria mostrar aqui qual é o critério que está sendo usado. Então, para classificar as aminas, né, que eu não posso dizer aqui como aminas, procure agora em vestibulares passados, onde você, que está dizendo que é isomeria de função, você circula isso aqui e diz que é uma amina. Procure aí. Quais as funções? Amida, ácido carboxílico, amina, amida, amina, amina, e marca o item lá que tem tudo amina e está tudo ok. E nada foi argumentado, né? Então, essa questão, com isso, eu não estou criticando nenhum dos colegas, nem o que diz que é isomeria de cadeia, nem o que diz que é isomeria funcional. Eu estou fazendo aqui perguntas. Eu estou levantando aqui um questionamento para que a gente veja se há consistência. Dizer que uma amina heterocíclica, seja ela aromática ou não, é uma imina ou uma enamina. Não há fundamentação, sustentação para isso. E aí, Alexandre, amanhã sai o gabarito. Pois é, e o Alexandre está fazendo esse comentário no dia 30. Amanhã, dia 1º, vocês vão ver aí, o vídeo vai já entrar no ar. Amanhã, dia 1º, sai o gabarito. Se sair isomeria de cadeia, alguém, e também a coisa mais bela que existe no universo é o ser humano, mas, exatamente nessa beleza, existem alguns aspectos, né? Alguém pode ver esse meu vídeo. Que coisa ridícula! É de cadeia! Hoje é quarta-feira e o gabarito é de cadeia? Ridículo! Ridículo! Qualquer coisa que colocasse algum problema, a questão não é nada polêmica. Metade dos colégios colocaram C, B, metade C, mas eu sabia que era C desde o princípio. Se amanhã sair letra B, pode ter um professor, um colega, né? Ou um aluno, que diga, é lógico que era isomeria funcional, eu não tinha nem dúvida. Uma amina se transformou numa enamina ou numa imina, seja lá o que for, mudou a função, seja lá o que for, pode ser os dois, pode ser um composto mutante, uma função que eu vou criar aqui, N-imina, né? Mistura de enamina com imina, mistura aí os dois nomes, né? Eu sabia que era de função. Porque, pessoal, veja bem, a minha função aqui é colocar o problema. Mas ao estar colocando o problema também, muita gente pode se aproveitar, né? Que sai o gabarito amanhã. Se eu marcar que é B, se for C, maravilha. Para mim não faz nenhuma diferença. Se eu marcar que é C e for B, para mim não faz nenhuma diferença. Eu tenho 20 anos de escola, né? Não é um professor A ou B que vai dizer quem eu sou. São os 20 anos de alunos que estudaram comigo. Alunos já passaram no ITA, no IME, estão formados nas diversas profissões, né? E graças a Deus, quem me conhece, quem trabalhou onde eu dou aula, conhece o Alexandre. E sabe que ele ama o que ele faz. E ele chegou onde chegou, respeitando, amando os seus alunos, amando a química e tendo um profundo respeito pelos seus colegas. Respeito que eu continuo aqui. Então, se você marcou letra B, professor defendia que era letra B, acha que é funcional, esse vídeo trouxe algumas interrogações para você, né? Que você pode ter respostas para ela. Do mesmo jeito, quem marcou a letra C, isomeria de cadeia. Tá certo? Com os seus respectivos questionamentos. A maioria marcou isomeria de cadeia, mas um grande número de colégios colocou isomeria funcional. E um colega entrou até em contato comigo hoje, Alexandre, eu faço parte de um grupo de química e está lá o debate funcional de cadeia, funcional de cadeia, funcional de cadeia. E aí
almocei, descansei um pouquinho e vim fazer aqui esse vídeo junto com vocês. E pronto. O que eu tinha para argumentar em relação a quem defende que é isomeria de função, né? Essa questão da problemática de classificação das aminas heterocíclicas como enaminas ou iminas, isso é algo que tem que ser levado em consideração por quem marcou que era isomeria de função. Quem marcou que é isomeria de cadeia, para ele são aminas, e para quem marcou isomeria de cadeia, Alexandre? Para quem marcou isomeria de cadeia, ele tem que estar considerando que isso aqui é uma amina. No caso, se você quiser mais detalhes, uma amina heterocíclica aromática, que é um pirrol. Se você não sabe ainda a regra de Hickel, assiste aí no canal que tem vídeos sobre a regra de Hickel. E aqui, uma amina. Amina também. Uma amina heterocíclica, nesse caso, não aromática. Não precisa você dizer que é aromática ou não. Estou dando um detalhe. Você dizer aqui, isso aqui é uma amina heterocíclica, isso aqui é uma amina heterocíclica. Tranquilamente. Ok? Eu é que estou, já que eu falo disso, quando estou ensinando a regra de Hickel, aí eu estou dizendo, isso aqui é uma amina heterocíclica aromática, obedece à regra de Hickel. Isso aqui é uma amina, esse anel, amina heterocíclica não aromática, que não obedece à regra de Hickel. Tá certo? Então, mostrado isso, e sabendo, né, que amanhã sai o gabarito, Alexandre, eu vejo mais coerente a resposta letra C, isomeria de cadeia. E ao fazer isso, eu estou considerando isso aqui uma amina. Eu estou considerando isso aqui uma amina. Não sabe de nada esse professor, não sabe nem o que é uma enamina, nem uma imina. Pronto, você pode dizer isso amanhã de mim, tranquilamente, né? Lembre-se que a coisa mais bela que existe no universo é o homem. E nessa beleza existe também essa oportunidade de se promover, de chegar, de colocar seu objetivo como meta independente de qualquer coisa, né? Isso depende de cada um, né? E aí, essa questão de isomeria plana, isomeria constitucional, eu vejo como coerente, letra C. O professor que elaborou essa questão, que não é um Deus, sem dúvida, ele não enxergou esse problema entre uma mina e uma enamina e mina. Sai até cantando aí, ó, um pagodezinho, enamina e mina, enamina e mina, enamina e mina, enamina e mina. Porque isso aqui é uma enamina e mina. Ixi, eu vou até patentear, ficou legal. Enamina e mina, né? Dá até para patentear. Mudou de amina para um enamina e mina, então é isomeria funcional. Se o Enem colocar amanhã a letra B, ótimo, tranquilo. Mudou de amina para enamina e mina, enamina e mina. E aí, o pessoal que gabaritou como letra B, eu continuaria gabaritando como letra B, ou vou realmente, tem esse aspecto aí das aminas heterocíclicas aromáticas, eu vou mudar para a letra C. E o pessoal que mudou para a letra C, se o Enem gabaritar amanhã a letra B, você pode continuar com letra C, ou acreditar no Enem, letra B. Eu só quero levantar uma última coisa que não é sobre essa questão. Enem do ano passado. Tinha uma questão lá de derramamento do petróleo, que envolvia lá o carbonato de cálcio também. Formação do carbonato de cálcio. Eu estava resolvendo a prova assim que eu peguei a prova. Dei Ctrl+C, Ctrl+V, coloquei e comecei a resolver. Está lá a playlist no meu canal.
E aí eu resolvi e disse, olha, o gabarito dessa questão é esse. Mas provavelmente o Enem marcará esse. Dito e feito. O gabarito dado pelo Enem não foi o que eu marquei. Não foi o que eu marquei. Foi o gabarito que eu disse que o Enem marcaria. E aí eu faço a minha argumentação lá, dizendo por que eu não marcaria e não marquei. E continuo não marcando o item que o Enem marcaria. Tá certo? E aí nada mudou. Porque não é mais como a UFC, aqui pertinho, faz lá uma, né, abria o seu período para a gente fazer alguma contestação de alguma questão, de algum gabarito, tudo organizadinho. A gente conhecia a coordenadora do vestibular, né? Pessoa, inclusive, muito solícita. E aqui se vai mudar o gabarito ou não, tá certo? Então, trouxe aqui essa reflexão e mostrei esses aspectos que podem ajudar algum colega professor ou não e mostrar a problemática para os alunos. Para os alunos, né? Antes de Covid, a gente tinha quase 6 milhões de alunos fazendo Enem. Com Covid, sem dúvida, bem menos do que isso. Mas nós temos hoje alunos fazendo primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, que ainda vão fazer Enem. Fica aí esse questionamento, tá bom? Então, tá aí a questão polêmica do Enem 2021. Eu espero ter contribuído com alguma coisa e vamos ver qual é o gabarito dela amanhã, né? Vamos ver se é B ou C, cadeia ou função. E a minha pergunta é, se você tem uma defesa clara sobre qual é a questão, você vai se calar? Ou fazer como eu vi no ano passado? Um determinado colégio, que eu jamais vou dizer o nome, lógico, marcou o item que eu marquei e defendi no ano passado e disse que o Enem ia marcar o outro, mas eu ia marcar esse. Determinado colégio fez o gabarito, com o mesmo gabarito que eu, e quando saiu o gabarito oficial, pasmem, eles só mudaram a letra. Só mudaram a letra. A justificativa continuou a mesma. Eu tenho isso salvo aqui. Então, isso é realmente algo para continuar se perguntando. Por que fazer isso? Né? Ou aqueles que mudaram o seu gabarito porque o Enem disse que era tal letra. Por que fazer isso? Será que realmente você houve o reconhecimento de que errou e nós podemos errar? E eu também, lógico, né? Nós podemos errar, que eu coloquei aqui foram argumentos para defender a minha proposta, mas fazer um negócio desse, deixar a mesma explicação e apenas mudar o item depois que o Enem colocou o seu gabarito oficial, é algo realmente vergonhoso. Vergonhoso que nós não deveríamos fazer. Se é uma questão que é problemática para nós, professores, imagine para os alunos. Essa questão, portanto, na minha maneira de ver, não deveria estar no Enem. Um colega até disse, e aí, Alexandre, talvez seja a primeira questão que surgiu aí uma emina. Aí eu disse, que emina? Não é uma enamina também? Né? Então, se for a primeira questão que surgiu uma né? Pode fazer brincadeira aí. O gabarito da questão é que mudou uma mina, que nem a mina é, poderia ser já era uma enamina, para quem usa esse critério, e formou uma enamina em mina, enamina em mina, enamina em mina. Então, essa é a minha reflexão. Questão polêmica. Quem fez a questão não foi um Deus, são as conclusões. Quem fez a questão foi um professor que não queria que essa polêmica fosse criada, tenha certeza disso. Ele não enxergou esses dois aspectos aí, de alguns defenderem que era uma questão de isomeria de função ou isomeria de posição, mas eila, agora, o que fazer? Né?
defender lá um gabarito, o mais correto para mim, como eu mostrei, é de cadeia, devido àquela problemática das aminas heterocíclicas, e que a gente aprenda isso. E que é uma questão que não deveria estar no Enem. Ok? Valeu, um grande abraço. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu comentário, o que foi que você achou da questão, né? Marca o sininho aí para receber as notificações e o gabarito sai amanhã, tá bom? E o vídeo foi feito um dia antes do gabarito, tá bom? Tchau, abraço. E o que é que vai mudar, Alexandre, se o gabarito for de função? Para mim, nada. Para mim, nada. Até que alguém mostre o contrário. Como é que uma enaminimina vai ser classificada, tá bom? Tchau, valeu, abração.